Um ataque ao coração do programa de armas químicas do ditador sírio Bashar al-Assad. Foi assim que o Pentágono definiu a operação militar conjunta dos Estados Unidos, França e Reino Unido. Aviões e navios lançaram mais de 100 mísseis contra 3 alvos na Síria ontem à noite, pelo horário de Brasília. A ação foi anunciada pelo presidente americano Donald Trump, que hoje voltou a falar sobre o assunto. O correspondente Luiz Fernando Silva Pinto está em Washington e tem os detalhes. Boa tarde, Luiz Fernando. Boa tarde, Zileide. O presidente americano começou o dia afirmando em rede social que o ataque contra a Síria foi executado com perfeição. Ele agradeceu à França e ao Reino Unido pelo apoio na operação militar e finalizou a mensagem com a frase "missão cumprida", que não é desconhecida para os americanos e para o mundo. O presidente George W. Bush fez um discurso sobre a guerra no Iraque em um porta-aviões 15 anos atrás, onde havia um enorme cartaz com essas palavras: missão cumprida. Mas a missão no Iraque não foi cumprida até hoje. Usando a frase, nesse momento, o objetivo da Casa Branca parece ser menos declarar vitória e mais mostrar que a intenção, pelo menos por enquanto, é ficar nesse ataque e não provocar um conflito maior, Zileide. Vamos ver agora a reportagem da correspondente Sandra Coutinho, de Nova York. 4 da manhã em Damasco. Bombas iluminam o céu da capital síria. Acostumados a bombardeios noturnos, os sírios sentiram que aquela não era uma noite como as outras. A intensidade dos ataques fez a terra tremer. 2 minutos mais tarde, o presidente Donald Trump foi o primeiro a falar. Agora há pouco, ordenei ataques de precisão contra alvos relacionados ao arsenal de armas químicas do ditador Bashar al-Assad, uma operação conjunta com a França e o Reino Unido. A ação foi uma resposta ao suposto ataque com armas químicas na cidade de Duma, nos arredores da capital síria, há uma semana. Em resposta a essas atrocidades, usaremos todos os instrumentos do nosso poder militar, econômico e diplomático, disse o presidente. Trump ainda mandou um recado para a Rússia, aliada ao regime do ditador sírio Bashar al-Assad. A Rússia precisa decidir se vai continuar nesse caminho de escuridão ou se vai se juntar às nações civilizadas como uma força para a estabilidade e a paz, disse Trump. No Pentágono, o secretário de Defesa, James Mattis, foi cauteloso. Ele disse que o ataque se limitou a alvos relacionados às armas químicas sírias e que os Estados Unidos não vão expandir a operação. Perguntado se os Estados Unidos iriam sustentar a operação militar por mais tempo, como sugeriu Trump, Mattis respondeu que isso ia depender de o ditador Assad usar mais armas químicas no futuro. Por enquanto, é uma ação única, que manda uma mensagem muito forte ao regime sírio. Os caças bombardeiros B-1 lanceiros dos Estados Unidos decolaram de 2 porta-aviões estacionados no mar Mediterrâneo e despejaram mais de 100 mísseis Tomahawk sobre a Síria. São mísseis com um sistema de navegação avançado capaz de identificar alvos com alta precisão. Os aviões britânicos partiram de uma base aérea da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, no Chipre. Os caças Tornado GR-4 de fabricação britânica lançaram os mísseis Storm Shadow, que são muito parecidos com os Tomahawks americanos e voam a uma velocidade de cruzeiro de cerca de 800 km por hora. Caças franceses Mirage e Rafale também participaram do bombardeio. O tenente-coronel Kenneth Mackenzie, porta-voz do Pentágono, deu hoje detalhes sobre a operação. Os 3 ataques atingiram a infraestrutura de produção e armazenamento de armas químicas do ditador Bashar al-Assad. Um deles foi ao centro de pesquisa de Barzá, na Grande Damasco, capital síria. Só contra este alvo foram lançados 76 mísseis. Mackenzie disse que isso vai atrasar o programa químico da Síria por anos. Os 2 outros alvos ficam perto da cidade de Homs, um centro de produção de gás nervoso sarin e um centro de comando militar. Mackenzie definiu a operação em 3 palavras: precisa, esmagadora e eficaz. Precise, overwhelming and effective.
O ataque coordenado à Síria provocou reações internacionais imediatas, por isso vamos voltar a Washington. Luiz Fernando, como foram as primeiras reações, repercussões aí nos Estados Unidos? Veja, Zileide, existem duas frentes. Na frente externa, o ataque já gerou uma guerra de versões. O Pentágono afirma que o moderno sistema de defesa antiaéreo da Síria, de fabricação russa, não foi acionado e que os mísseis sírios que contra-atacaram são antigos da época da ex-União Soviética e não foram bem sucedidos na resposta. Já a Rússia afirma que a defesa antiaérea síria foi eficaz. Na frente interna, Donald Trump vai enfrentar a oposição política. Os democratas estão dizendo que mísseis não resolvem a violência na região e que o governo americano precisa traçar uma estratégia, que ainda não tem, sobre o que fazer na Síria. Trump, por enquanto, se limita a dizer que o aumento de bilhões de dólares no orçamento do Pentágono vai construir a melhor força militar que o país já teve. Obrigada, Luiz Fernando. Boa tarde para você. Bom trabalho. A primeira-ministra britânica disse que o ataque era a coisa certa a fazer. Theresa May também fez uma referência indireta ao uso de um agente químico contra um ex-espião russo e a filha dele em solo britânico, no mês passado, para dizer que esse ataque era, abre aspas, uma mensagem para outros, fecha aspas. De Londres, a correspondente Cecília Malan tem outras informações. Boa tarde, Cecília. Boa tarde, Zileide. Boa tarde a todos. A primeira-ministra britânica já se pronunciou 2 vezes sobre a ação militar contra o regime sírio. Theresa May repetiu que a comunidade internacional simplesmente não pode tolerar o uso de armas químicas. Lembrou que o Reino Unido sempre defendeu regras e tratados globais que garantem a segurança de todos e ainda fez questão de deixar claro que o ataque não é uma intervenção na guerra civil da Síria. Dos 3 líderes aliados, o presidente francês Emmanuel Macron foi o único a não aparecer diante das câmeras. Enquanto o presidente Trump fazia um pronunciamento à nação nos Estados Unidos, a primeira-ministra britânica confirmava numa gravação durante a madrugada em Londres a participação do Reino Unido no ataque à Síria. Foi a primeira vez que ela, como chefe do governo britânico, autorizou uma ação militar no exterior. Hoje de manhã, Theresa May voltou a falar. Repetiu que a comunidade internacional não pode permitir que o uso de armas químicas seja normalizado na Síria, nas ruas do Reino Unido ou em qualquer lugar do mundo. Teríamos preferido um caminho alternativo, mas isso não foi possível depois que o canal diplomático se esgotou, ela disse. Assim como nos Estados Unidos, onde o presidente Donald Trump não consultou o Congresso para autorizar o ataque, Theresa May também não pediu aprovação do parlamento britânico, que está em recesso. Isso gerou muitas críticas. Questionada por jornalistas, a primeira-ministra disse que a decisão de atacar foi tomada dentro da legalidade e com base em informações britânicas, francesas e americanas. May também confirmou que vai dar explicações aos parlamentares na segunda-feira, quando eles voltam ao trabalho. O trauma dos britânicos é com a intervenção militar no Iraque em 2003. O então primeiro-ministro Tony Blair convenceu o parlamento de que Saddam Hussein representava uma ameaça ao Reino Unido porque mantinha um suposto arsenal de armas químicas. Mas uma grande investigação apontou que a invasão foi baseada em justificativas insatisfatórias e inteligência falha. Blair chegou a pedir desculpas pela guerra e expressou arrependimento. A situação é bem diferente na França. Essa assombração iraquiana não existe por lá. E a decisão do presidente Emmanuel Macron não causou surpresa. Ele deixou claro durante a campanha presidencial e de novo logo depois de ser eleito que o uso de armas químicas é uma linha vermelha que, se ultrapassada, faria a França reagir. Hoje, em nota, Macron disse que o ataque contra a Síria restabelece essa linha vermelha.
A ministra da Defesa francesa, Florence Parly, resumiu o objetivo da ação militar coordenada: impedir que o regime sírio use armas químicas novamente. Esses bombardeios são os mais significativos contra o governo de Bashar al-Assad pelas potências do Ocidente em 7 anos de guerra civil na Síria. Vamos então falar com o correspondente Marcelo Kurrej, que está em São Petersburgo e tem mais informações sobre a reação russa, que é aliada de Assad, a esse ataque. Boa tarde, Kurrej. Boa tarde, Zileide. Boa tarde a todos. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, acabou de dizer que o ataque à Síria é inaceitável e fora da lei, já que ele descumpre a resolução número 2245 do Conselho de Segurança da ONU, que garante a soberania dos estados de intervenções externas. Isso falando sobre o ataque ainda que aconteceu ontem por parte de Estados Unidos, Grã-Bretanha e França, o Ministério da Guerra da Rússia também se manifestou. Ele reconsidera a possibilidade de a Rússia vender os modernos mísseis S-300 à Síria após esses ataques. Lembrando que a Rússia é o principal aliado militar do governo de Bashar al-Assad. Vamos saber como foi o dia aqui na Rússia. As primeiras notícias dos ataques militares à Síria foram divulgadas ainda de madrugada aqui na Rússia. A tensão pela resposta do Kremlin às ações de Estados Unidos, Grã-Bretanha e França durou até às 11 da manhã, horário de Moscou. Em vez de uma entrevista, como os líderes do Ocidente fizeram, o presidente Vladimir Putin optou por uma nota oficial no site do governo. E o tom dessa nota foi um alívio para quem temia um conflito imediato entre algumas das maiores potências militares do planeta. Primeiramente, o Kremlin destacou que a ofensiva da noite de ontem foi feita sem um aval do Conselho de Segurança das Nações Unidas, um ato de agressão contra um Estado soberano. E que os ataques com mísseis tiveram como pretexto os relatos de uso de armas químicas contra a população civil síria, o que o governo russo classifica como uma encenação. A nota do Kremlin lembra que a Organização para a Proibição de Armas Químicas enviou seus especialistas para a Síria para esclarecer todas as circunstâncias do ataque da última semana. Mas o grupo de países ocidentais ignorou essa medida e optou por uma ação militar sem esperar pelo resultado da investigação. O presidente Putin ainda ressaltou que a atual situação na Síria gerou um impacto devastador em todo o sistema de relações internacionais. Disse que a história colocará tudo em seu lugar. No Irã, outro aliado do governo sírio, o líder supremo do país, Ayatollah Ali Khamenei, afirmou que Estados Unidos, França e Reino Unido podem ser chamados de criminosos pelos ataques de ontem. Na Síria, o gabinete da presidência divulgou imagens nas redes sociais de Bashar al-Assad indo trabalhar neste sábado. Numa conversa com o presidente iraniano Hassan Rouhani, o presidente sírio disse que essa agressão do Ocidente não vai afetar a população do país. Vai apenas aumentar a determinação dos sírios para continuar lutando contra o terrorismo. Moscou confirmou que 71 dos 103 mísseis lançados ontem sobre a Síria foram derrubados com um sistema de defesa fornecido pela Rússia. O presidente Vladimir Putin condenou fortemente os ataques à Síria, onde, segundo ele, os militares russos ajudam um governo legítimo a lutar contra grupos terroristas. Por isso, a Rússia convocou uma reunião de emergência no Conselho de Segurança da ONU para discutir os motivos e as consequências da ação militar dos Estados Unidos e seus aliados em território sírio. O líder da Comissão Russa de Relações Exteriores, senador Konstantin Kassachov, disse nesta manhã que desde que não haja ameaça direta de um confronto militar com a Rússia, as respostas devem ser dadas por meios políticos e legais. Na reunião da ONU, Rússia e Estados Unidos trocaram acusações. Vamos então até a sede das Organizações das Nações Unidas em Nova York, conversar com o correspondente Tiago Weltz. Boa tarde, Tiago. Oi, boa tarde a todos. A reunião de emergência aqui do Conselho de Segurança da ONU começou agora há pouco, há cerca de 1h30, e esse é o 5º encontro aqui do Conselho de Segurança da ONU desde o ataque químico na Síria no último sábado, há uma semana.
Então, e até agora não houve nenhuma decisão, nenhum consenso aqui no Conselho, exatamente porque toda proposta feita pelos Estados Unidos acaba sendo vetada pela Rússia. E toda proposta feita pela Rússia acaba vetada pelos Estados Unidos. O secretário-geral da ONU começou a reunião lembrando o sofrimento do povo sírio, lembrando os crimes contra a humanidade que estão sendo cometidos lá e dizendo que a Síria é hoje a maior ameaça à paz mundial. Os russos começaram falando, eles criticaram o ataque, dizendo que eles, na verdade, agradam aos terroristas que se escondem na Síria, dizendo que Estados Unidos, Grã-Bretanha e França não respeitaram a ONU e a Rússia pediu que esses ataques sejam interrompidos imediatamente e que não voltem a se repetir. Os americanos, por sua vez, justificaram o ataque, dizendo que conversaram aqui durante toda a semana sobre armas químicas, mas não chegaram a conclusão nenhuma, então que agora a hora de conversar acabou. Os americanos também disseram que o ataque foi legítimo, proporcional e justificado e que podem manter essa pressão sobre a Síria caso os sírios voltem a repetir ataques com armas químicas. A Grã-Bretanha disse que os crimes cometidos na Síria são os mais graves contra a humanidade da história moderna. E a França afirmou que tem provas de que foi sim o regime de Assad que cometeu o ataque com armas químicas. Essa questão sobre quem realizou o ataque com as armas químicas divide esses dois lados do conflito. Americanos dizem que foi o regime de Assad, Rússia e Síria dizem que esse ataque foi cometido por rebeldes justamente para justificar o ataque de ontem. Só hoje, observadores internacionais chegaram até a região para investigar quem realizou esse ataque. Descobrir isso não vai ser uma missão simples, assim como nada é simples quando a gente fala de Síria, como a gente vai ver agora na reportagem. O ditador Bashar al-Assad governa a Síria desde 2000, quando o pai dele, o antigo ditador, morreu. Na esteira da Primavera Árabe e nos países vizinhos, uma parte da população da Síria começou protestos contra a ditadura. Os protestos, a princípio pacíficos, foram violentamente reprimidos pelo regime. Então, os rebeldes se armaram e a guerra civil começou há 7 anos. Os rebeldes tomaram o controle de parte do país, mas em 2015, a Rússia entrou no conflito. Os ataques aéreos russos em apoio a Assad foram decisivos para a retomada de quase todas as áreas pelo governo sírio. Hoje, os rebeldes estão acuados. Têm sua maior área de domínio no entorno da cidade de Idlib e também controlam áreas ao sul e próximo a Damasco. Mas essas não são as únicas forças brigando na Síria. O conflito se desenrola num dos cenários mais complexos e divididos do mundo. Durante a Guerra Civil, os grupos terroristas Al-Qaeda e Estado Islâmico também ocuparam territórios. O Estado Islâmico chegou a criar um governo próprio. Os terroristas foram combatidos por uma coalizão militar liderada pelos Estados Unidos e hoje também estão isolados. Grande parte do território sírio é controlado por forças curdas. Elas querem se autogovernar, mas não lutam contra o regime de Assad. E no norte do país, na fronteira com a Turquia, grupos apoiados pelos turcos lutam contra os curdos. O bombardeio de ontem não foi o primeiro dos americanos contra as forças de Assad. Em abril do ano passado, outro ataque químico deixou cerca de 80 mortos em Han Shayhun. Os americanos responsabilizaram o governo sírio e, em retaliação, lançaram quase 60 mísseis contra uma base militar da Síria. 15 pessoas morreram. Recentemente, Israel bombardeou áreas dominadas pelo Hezbollah para impedir que armas do Irã cheguem até o grupo. O resultado desse caldeirão de conflitos são mais de 400 mil mortos nesses 7 anos. Mais da metade do povo sírio teve que sair do lugar onde morava. Cerca de 6 milhões migraram dentro do país e mais de 5 milhões fugiram, criando uma crise de refugiados que se espalhou por diversos outros países, incluindo a Europa. Para esse professor de Direito Internacional da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, é difícil acreditar que o ataque dessa noite de americanos, ingleses e franceses seja apenas por causa de questões humanitárias. O avanço do exército sírio, o estabelecimento das forças iranianas ou da influência iraniana, o crescimento em força extraordinário da Rússia, tudo isso contraria os interesses americanos, israelenses, franceses e ingleses, então não havia surpresa em que eles quisessem tomar alguma medida para ou reverter este quadro ou diminuir o ritmo desse avanço. Esse cientista político, professor da ESPM, tem uma opinião diferente. Para ele, o ataque de ontem foi apenas um aviso americano para o regime de Bashar al-Assad.
O objetivo foi mostrar que esse recado era maior ou poderia ser mais custoso do que o recado anterior, em 2017, quando o Trump já usou armas em resposta a um ataque com armas químicas do Assad. E agora, o que acontece na região depois desse aviso do governo americano? Assunto para o comentarista Guga Chakra, em Nova York. Boa tarde, Guga. E agora? Boa tarde, Zileide. Olha, não vai mudar muito, assim como o ataque do ano passado tampouco alterou o andamento da guerra. Foi maior do que o do ano passado? Foi, mas não foi muito maior. Foi um ataque extremamente pontual contra alvos específicos. Assim como em 2017, o regime do Bashar al-Assad, daqui uma semana, 2 semanas, as pessoas vão ter esquecido um pouco disso que aconteceu e ele vai seguir ganhando a guerra. Aliás, ele controla solidamente grandes partes do país, como a gente viu na matéria do Thiago Weltz, inclusive áreas estáveis ali em Damasco, Alepo, Homs, Rama, enfim, grande parte do território da Síria. Não está claro se esse ataque vai mudar como o cálculo em relação ao ano passado, porque foi um pouquinho maior, então se ele usou arma química, como dizem os americanos, os ingleses e os franceses, ele vai deixar de usar a partir de agora? Acredito que não muda nada. A grande questão, Zileide, é que os Estados Unidos e os aliados europeus não têm o que fazer contra o Assad, em grande parte porque não há opção ao Assad. Os grupos rebeldes que lutam contra o Assad são grupos jihadistas ligados ao terrorismo, ligados à Al-Qaeda, como Hayat Tahrir al-Sham, ou ultra-extremistas que nem o Jaish al-Islam. Não tem muito para onde ir na Síria. Inclusive, não há estratégia. Por isso, eles fizeram esse ataque pontual para tentar punir o Assad e, ao mesmo tempo, aceitam que ele permanecerá no poder. Obrigada, Guga. Bom trabalho para você aí em Nova York. E a Aliança Ocidental fez uma reunião de emergência agora de manhã em Bruxelas para que os Estados Unidos, França e Reino Unido passassem detalhes sobre o ataque à Síria. A correspondente Bianca Rotier tem mais informações. Boa tarde, Bianca. A OTAN não fez parte, mas apoiou o ataque. Exatamente, Zileide. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Apesar de a OTAN não ter participado da ação militar coordenada contra a Síria, o secretário-geral da organização mostrou total apoio. Numa rede social, Jens Stoltenberg postou que os culpados pelo uso de armas químicas devem ser responsabilizados. Os embaixadores dos 29 países que fazem parte da organização do Tratado do Atlântico Norte participaram de uma reunião de emergência em Bruxelas, na Bélgica, para ouvir as explicações dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França sobre a ação militar conjunta na última madrugada. Todos os países presentes demonstraram apoio à ação. Embora a Alemanha não tenha participado do ataque, a primeira-ministra Angela Merkel afirmou que foi uma ação necessária e apropriada para enviar um alerta à Síria. A União Europeia pediu que todos os países, especificamente a Rússia e o Irã, usem a sua influência para impedir o governo sírio de realizar mais ataques com armas químicas. O presidente turco Tayyip Erdogan disse que o inocente povo sírio deveria ter sido defendido há muito tempo e que a operação enviou uma mensagem ao líder Bashar al-Assad. A mensagem de que seus massacres não vão ficar sem resposta. Inspetores da Organização para a Proibição de Armas Químicas chegaram agora pela manhã a Damasco para investigar se houve de fato um ataque com armas químicas em Duma. Autoridades da Síria e da Rússia chegaram a sugerir que os bombardeios ocidentais teriam sido planejados para esta madrugada, justamente para inviabilizar a investigação dos inspetores independentes da OPAC. Zileide. Obrigada, Bianca. Bom trabalho. E o ataque à Síria também repercutiu na Cúpula das Américas, que acontece no Peru. O enviado especial ali, Alan Severiano, tem os detalhes. Aqui na Cúpula das Américas, de forma geral, foram 2 reações. A condenação do uso de armas químicas pela Síria e também o pedido de diálogo da comunidade internacional para evitar a escalada do conflito. Os líderes estavam assistindo à cerimônia de abertura da cúpula ontem à noite, quando Donald Trump anunciou o bombardeio contra a Síria. Hoje, a Bolívia foi praticamente o único país que criticou abertamente a ação dos Estados Unidos. O presidente Evo Morales disse que os Estados Unidos abriram a possibilidade de terrível enfrentamento nuclear. O presidente brasileiro, Michel Temer, foi pelo mesmo caminho e se disse preocupado com a escalada do conflito. Eu quero manifestar a
profunda preocupação do nosso país com a escalada do conflito militar na Síria. Já é, pensamos nós, passada a área de se encontrarem soluções duradouras, baseadas no direito internacional, para uma guerra que se estende a tempos demais e um custo humano elevado também demais. É urgente, portanto, que todos os envolvidos se engajem em abordagem abrangente e concertada, capaz de fazer cessar tanto sofrimento. Hoje pela manhã, os líderes do continente aprovaram um documento chamado Compromisso de Lima, com propostas para combater a corrupção na região. Vários países criticaram abertamente a Venezuela e também o presidente Nicolás Maduro. A Argentina e Chile disseram que não vão reconhecer o resultado das eleições presidenciais convocadas por Maduro para o próximo dia 20 de maio. Ainda nesta edição, a gente volta a falar sobre o ataque à Síria. E a seguir, o 36º policial executado no Rio. E as homenagens um mês depois da morte de Marielle Franco e Anderson Gomes. Até já. A Copa do Mundo da FIFA vem aí. E com ela, uma edição especial do HB20. Equipada com TV digital de 7 polegadas e exclusivo interior personalizado. Aproveite e participe da promoção Hyundai Juntos na Copa. Faça um test drive e concorra um HB20 série especial, viagens e ingressos para a Copa do Mundo. Porque juntos a gente faz mais bonito. Hyundai. A gente não joga sozinho. Na hora de realizar, fale a língua do P, de poupança. Presente para pretendente? Poupe. Partiu praia, Paris, Pindamonhangaba? Poupe. Precisa pagar porta, pia, piso, prateleira, pedreiro? Poupe. Porque pessoas precavidas, prevenidas, planejadas, preferem poupar. Poupe para os próximos passos, para os pequenos planos, para proteger patrimônio, para as prioridades. Pensou poupança? Pensou caixa. Pronto. Mudou de emprego, que sorte. Ai, tá de casa nova, que sorte. Tá viajando de novo? Que sorte. Você já deve ter ouvido muito isso, né? Explica que ter sorte é simples. É só investir num glamour assim, fácil de aplicar. E depois, uma determinação que dura o dia inteiro. Aí chega lá e faz o seu melhor. Isso dá uma sorte. Chega lá, e Eudora.